Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos projeto novo por aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então há 2 vídeos atrás eu comentei com vocês sobre as leituras que se destacaram no ano passado e também sobre algumas temáticas de não ficção que eu queria trazer aqui para os vídeos de domingo. Eu disse naquele vídeo que eu não tinha ainda muita ideia de como eu ia trazer essas temáticas, mas ao longo desta semana, uma delas eu cheguei aí a um projeto, uma ideia de como abordar por aqui, e eu vim apresentar esse projeto para vocês hoje. Então eu vou pedir para vocês já curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e no final deixem para mim algum comentário dizendo o que vocês acharam dessa ideia. O tema que eu decidi tratar é aquele mais intimista, de biografias, diários, cartas e até entrevistas que eu havia comentado. E eu dei o nome do projeto de Trilhando Autores. E por que trilhando, Por que essa ideia de trilha? Porque trilha é aquele caminho que a gente faz, que a gente às vezes não conhece muito bem, que é um caminho tortuoso, difícil, que envolve até alguns riscos, mas que no final a gente tem aquela sensação de superar os próprios limites e de quebra a gente vê uma bela paisagem. Então eu usei essa ideia de trilha para fazer uma analogia com o que eu quero fazer. Por quê? Normalmente a gente lê então 2 ou 3 obras de um determinado autor, a gente gosta, às vezes ele já se tornou uma autora favorita da vida, e aí a gente quer conhecer um pouco mais, ler uma biografia, ver uma entrevista, ter acesso a um livro de cartas ou de diários desse autor ou dessa autora, e a gente conhece mais a fundo a pessoa, para além da sua obra de ficção. Então a gente está dentro de um terreno que já é conhecido, a gente já conheceu a ficção da pessoa. Aqui eu vou fazer um movimento inverso, por isso essa ideia do desconhecido, da trilha. Aqui eu vou partir de autores que eu nunca li ou autores que eu li pouco, e eu vou partir da vida para chegar na ficção. Então a ficção, os livros desses autores, vai ser aí a bela paisagem que eu quero ver lá no final, tá? Então eu vou inicialmente ler biografias, diários, cartas e enfim, para depois ler algum livro de ficção. Então eu vou trazer autores que eu conheço pouco, que eu não conheço a obra. É arriscado, é desafiador, mas a ideia de trilha é justamente essa, então por isso que eu fiz essa analogia. E para começar a explicar detalhadamente como que vai funcionar, eu trouxe aqui a primeira autora que eu vou trabalhar nesse projeto, que é a Sylvia Plath. Então eu tenho esse livro aqui dela, que eu já mostrei para vocês em vídeos passados, os diários da Sylvia Plath, de 1950 a 1962. É um calhamacinho, como vocês podem ver. E então a ideia aqui é ler os diários dela primeiro. Tem um outro livro também, que se eu não me engano é A Mulher Silenciada ou A Mulher Calada, o título, que também é uma não ficção que fala sobre a Sylvia Plath. Vou deixar aqui na imagem para vocês. Vou ler ele e só depois é que eu vou ler A Redoma de Vidro. Eu sei que a Sylvia Plath também tem outros livros de poesia, então talvez, depois que eu ler A Redoma de Vidro, eu leia algum livro de poesia dela também, para conhecer um pouco mais. O que eu espero, dessa trilha, trilhando Sylvia Plath? O que eu espero? Vai ser uma trilha difícil, porque, emocionalmente falando, porque pelo pouco que eu sei da vida dela, foi uma vida bem complicada, assim, em termos de saúde mental. Eu acho ela linda, gente. Tem umas imagens aqui nesse livro, deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Que mulher linda que ela era. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho ela linda, linda, linda. E ela faleceu com 30 anos de idade e não foi de forma natural, se é que vocês me entendem. Então, e quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei pensando bastante, porque hoje eu tenho 38 anos de idade, então eu já vivi 8 anos a mais do que ela, Eu já vivi tanta coisa nesses 8 anos, eu quero viver tanta coisa ainda daqui pra frente e saber que ela existiu, Ela não viveu isso, não, para mim foi bem, assim, assustador, sabe? Então eu imagino que vai ser uma trilha difícil nesse sentido emocional, mas eu espero que no final eu encontre uma bela paisagem, que é a obra dela, A Redoma de Vidro, e algum outro livro de poesia que ela tem, que eu sei que ela tem, e que eu venha a ler, seja uma bela paisagem. A ideia é que seja feito ao longo de um semestre,
tá? Então daqui até o meio do ano eu leio esses 2 livros, mais A Redoma de Vidro, pelo menos, e aí no segundo semestre eu leio um outro autor, uma outra autora, que inclusive já está escolhido, já tem aqui, já sei quem vai ser, porque tem muitos autores que eu quero conhecer e que eu não conheço, então já do segundo semestre eu já tenho escolhido aqui. Claro que se eu ver que eu vou precisar de mais tempo para ler as coisas da Sylvia Plath, vai durar mais tempo, tá? Mas essa é a ideia inicial, né, desse projeto. E também, uma vez por mês, eu vou vir aqui falar para vocês como que está sendo essa trilha, como que está sendo conhecer essa autora e também no final fazer um vídeo sobre o livro dela de ficção, A Redoma de Vidro. Eu não sou uma leitora de poesia, tá? Então por isso que eu não tenho certeza se realmente eu vou ler esse livro, mas a ideia é ler sim, vai depender também de como, se eu gostar da Redoma de Vidro, porque às vezes eu, né, como eu não é uma autora que eu não conheço, pode ser que lá no final eu não goste da obra dela, né? Enfim, pode acontecer. Mas aí também eu vou comentando aqui com vocês. Então a ideia é justamente essa, é mergulhar no desconhecido e chegar na ficção lá no final, que é essa ideia de bela paisagem, que eu espero encontrar depois de trilhar a vida do indivíduo. Essa é a ideia do projeto. E antes de finalizar, eu queria fazer 2 adendos que, teoricamente, para mim, eles não precisavam, sabe? Assim, é meio óbvio, talvez, na minha cabeça pelo menos, mas como a gente está na internet, é bom falar, né? Vamos deixar esses 2 adendos em relação a esse projeto. A primeira questão é em relação à vida, né? Você ter contato com a vida do indivíduo, porque às vezes a pessoa, ela no CPF, vamos dizer assim, ela não é um exemplo de pessoa, né? Mas que produziu aí grandes obras, né? Então você tem aí, hoje em dia é muito comum você encontrar alguns autores cancelados, né? E as pessoas deixando de ler as suas produções por conta de questões aí da pessoa, né? Questões individuais. Eu acho que o caso recente mais famoso é o da J.K. Rowling, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que separa o autor da obra, tá? Na minha cabeça as coisas funcionam em caixinhas, assim. Então eu consigo separar bem isso, embora eu entenda perfeitamente quem não faz isso, quem decide não ler mais, eu entendo perfeitamente, tá? Não tô dizendo que é certo que é errado, não tem nada disso, mas eu separo, né? Isso é uma característica minha. Né? Então, por exemplo, usando o caso da J.K. Rowling, na minha cabeça ela tá numa caixinha, a caixinha lixo, e Harry Potter tá na caixinha de uma boa obra de fantasia, sabe? Então, estão em caixinhas separadas. Né? Então eu consigo, né, eu separo isso, é meu jeito, minha característica, eu entendo perfeitamente quem não separa e tá tudo certo, tá? Então por aqui a gente não vai ter essa questão, a menos que, sei lá, né? Também não vou dizer que nunca vou deixar de ler um autor por determinada situação, também não sei, mas até o momento, né, eu separo bem. Por exemplo, um outro autor que eu separo é o Monteiro Lobato também. Monteiro Lobato está na mesma caixinha da J.K. Rowling, porém, o Sítio do Pica-Pau Amarelo tá na caixinha, na minha cabeça tá na caixinha de memórias afetivas da infância. Então, enfim, é assim que eu funciono. Mas pode acontecer, e se acontecer, eu vou falar para vocês também ao longo do projeto, tá? Mas só para vocês entenderem que eu sou uma pessoa que separa a obra do escritor. Um segundo ponto é uma questão mais ética, né? Porque se questiona um pouco também essa coisa do acesso, do acesso e o respeito à memória, porque né, alguns autores, as biografias saem depois que eles morrem, sei lá, no caso, por exemplo, da Sylvia Plath, que tem os diários dela, né? Será que é ético ter acesso a esse tipo de informação que é tão íntima, tão particular? Será que ela em vida ia querer que isso fosse divulgado e etc? É uma discussão que eu acho que tem que acontecer, mas eu acho que independente de qualquer discussão nesse sentido, o que importa aqui para mim é o respeito à memória, tá? E por que eu tô falando isso? Porque vocês vão perceber que 90% dos autores que eu leio já morreram, né? Eu leio a literatura contemporânea, mas num volume muito menor do que autores de literatura mais clássica, né? Livros escritos mais no início, até ali o início do século XX, tá? Né, sei lá, do final do século XX, século XXI, eu leio bem menos, tá? Isso é uma característica minha, enfim. Mas embora que eu tenha aí, ao longo, né, do ano passado para cá, tentado ler
mais literatura contemporânea, saber o que está saindo, como que o mercado está funcionando, enfim. Mas 90% dos livros que eu leio são de pessoas que já morreram. Então, o que vocês vão encontrar aqui, para além dessa discussão ética, é o respeito à memória do autor ou da autora, independente se eu encontrar coisas boas ou ruins na vida desses indivíduos, tá? Independente disso, se eu, como eu falei no exemplo passado, se eu decidir, não vou ler a ficção, depois de ler uma biografia, não vou ler a ficção desse autor por conta disso, vai ser por conta do motivo que eu vou informar para vocês e eu vou respeitar a memória, né? Eu não vou, enfim, cancelar o autor, enfim, eu não vou ser esse vórtice negativo, sabe? Eu vou sempre respeitar a memória do indivíduo. Tá certo? Então é isso. Contem aí nos comentários o que vocês acharam desse projeto. Mês que vem eu volto então para falar como anda as leituras aqui, dos diários, a leitura dos diários da Sylvia Plath. E a gente vai aos poucos trilhando aqui essa autora para chegar lá no final e encontrar, acredito eu, uma bela paisagem em A Redoma de Vidro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar. Um grande beijo para vocês, ótimas leituras e até mais. Tchau!